Olá, e sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula sobre segurança com eletricidade. Nas aulas anteriores, exploramos os perigos do trabalho com eletricidade, as medidas de controle de riscos e a importância das normas técnicas brasileiras, as NBRs, que padronizam e orientam as boas práticas. Agora, vamos mergulhar em outro conjunto de normas essenciais, com força de lei, as normas regulamentadoras, ou simplesmente NRs, emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Essas normas estabelecem os requisitos e condições mínimas para a saúde e segurança no ambiente de trabalho em todo o Brasil. As NRs são um dos pilares da proteção trabalhista. Elas foram criadas para dar suporte às leis do trabalho, oferecendo uma base técnica e legal que orienta empregadores e trabalhadores na prevenção de acidentes e na preservação da vida. Entre as várias normas existentes, uma se destaca como a principal para quem atua com eletricidade, a NR10. A norma regulamentadora número 10, intitulada Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, define as exigências básicas para a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos. Ela é obrigatória para todos que interagem com instalações elétricas, de forma direta ou indireta, e tem como principal objetivo garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores. Seu campo de aplicação é amplo, cobre todas as fases de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica. Abrange as etapas de projeto, construção, montagem, operação e manutenção, inclusive trabalhos em suas proximidades. A norma se aplica a tensões a partir de 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, não se aplicando apenas a instalações alimentadas exclusivamente por extra-baixa tensão. A NR10 exige que medidas de controle do risco elétrico sejam adotadas em qualquer intervenção. Essas medidas devem ser baseadas em uma análise criteriosa dos riscos, contemplando desde soluções de engenharia até aspectos organizacionais. Entre as principais medidas estão as proteções coletivas, como a desenergização do circuito, a instalação de barreiras, o uso de dispositivos de seccionamento automático, o bloqueio de religamentos automáticos e o aterramento conforme normas técnicas. Caso essas medidas não sejam viáveis, entram em ação os equipamentos de proteção individual, como luvas, vestimentas adequadas e capacetes isolantes que devem ser utilizados corretamente pelos trabalhadores. É proibido o uso de adornos pessoais durante as atividades, devido ao risco de condução elétrica. A NR10 também estabelece requisitos para a segurança nos projetos elétricos. Os projetos devem prever recursos para impedir reenergização acidental, garantir espaços seguros para manutenção e operação, manter separação adequada entre circuitos de diferentes finalidades e definir o esquema de aterramento. Todos os documentos devem estar atualizados e assinados por um profissional legalmente habilitado. Durante a construção, montagem, operação e manutenção, as instalações devem seguir critérios rigorosos de segurança, com atenção especial aos riscos adicionais como altura, confinamento, umidade e campos eletromagnéticos. Os locais de trabalho devem ser exclusivos para serviços elétricos, sem armazenamentos inadequados, e somente ferramentas e equipamentos inspecionados podem ser utilizados. Quando falamos de instalações elétricas desenergizadas, a NR10 define um passo a passo obrigatório: seccionamento, impedimento de reenergização, verificação da ausência de tensão, aterramento temporário com equipotencialização, proteção de elementos energizados na zona controlada e instalação de sinalização adequada. A reenergização, por sua vez, só pode ser feita com segurança, seguindo os procedimentos inversos. Em instalações energizadas, principalmente de alta tensão, o cuidado é ainda maior. Intervenções só podem ser feitas por trabalhadores que atendam a todos os critérios de qualificação,
habilitação, capacitação e autorização. Tais atividades não podem ser realizadas por apenas uma pessoa. É exigida uma ordem de serviço específica, além de planejamento prévio e testes periódicos dos equipamentos utilizados. A comunicação entre os membros da equipe deve ser constante e eficiente. A NR10 também define com clareza os conceitos de qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores. Um trabalhador qualificado é aquele com curso técnico específico em eletricidade. Já o profissional legalmente habilitado é aquele que, além da formação, possui registro no Conselho de Classe, como CREA. O capacitado é aquele que recebeu formação prática sob a orientação de um profissional habilitado, atuando sob sua responsabilidade. A autorização, por sua vez, é formalizada pela empresa, com controle de quem pode executar cada tipo de atividade. Todos devem passar por exames de saúde compatíveis e treinamento conforme o anexo 3º da própria norma. A reciclagem é obrigatória a cada 2 anos, ou sempre que houver mudança de função, retorno após afastamento superior a 3 meses ou alterações significativas nas instalações. Outro ponto de destaque é o Prontuário de Instalações Elétricas, o PI. Toda empresa com carga instalada superior a 75 kW deve mantê-lo atualizado. Esse prontuário deve conter esquemas unifilares, procedimentos de segurança, documentação de inspeções do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, especificações de EPIs e EPCs, laudos de testes de isolação, certificações de equipamentos e relatórios técnicos de inspeções. Para empresas que atuam no sistema elétrico de potência, o PIE deve ainda incluir planos de emergência e certificações específicas. A NR10 também exige proteção contra incêndios e explosões, conforme prevê a NR23. Isso envolve desde sinalização até o uso de equipamentos certificados para atmosferas explosivas. A proteção contra a eletricidade estática, presença de dispositivos de alarme e sistemas automáticos de seccionamento são requisitos adicionais em áreas classificadas. A sinalização de segurança deve seguir a NR26, padronizando cores, avisos e indicações para delimitação de áreas, identificação de circuitos, impedimentos de energização e advertência de riscos. Todos os procedimentos de trabalho devem ser elaborados, padronizados, assinados por profissional habilitado e seguidos à risca. E em situações de emergência, os trabalhadores autorizados devem estar preparados para executar resgates, realizar reanimação cardiorrespiratória e utilizar equipamentos de combate a incêndio. Por fim, a NR10 estabelece que a responsabilidade pela segurança é compartilhada entre contratantes e contratados. A empresa tem a obrigação de informar os trabalhadores sobre os riscos envolvidos e os procedimentos de controle. Caso perceba risco grave e iminente, o trabalhador tem o direito de recusar a execução da atividade. Além da NR10, outras NRs são complementares e indispensáveis para a segurança elétrica. A NR6, que trata dos equipamentos de proteção individual, obriga o fornecimento gratuito e em perfeito estado dos EPIs. A NR7, por sua vez, define os programas de controle médico de saúde ocupacional, incluindo exames específicos como o atestado de saúde ocupacional. A NR16, que trata das atividades e operações perigosas, classifica o trabalho com eletricidade como periculoso, garantindo direitos trabalhistas adicionais. A NR17 aborda a ergonomia, garantindo boas condições físicas e psicológicas durante a execução dos serviços. Já a NR18 é essencial para a indústria da construção civil, onde as instalações elétricas temporárias são comuns. A NR23 trata da proteção contra incêndios, enquanto a NR26 regulamenta a sinalização de segurança. E para eletricistas que trabalham em ambientes confinados, a NR33
traz exigências específicas de segurança e certificações. Como podemos ver, as normas regulamentadoras do MTE formam o arcabouço legal, que transforma o conhecimento técnico em obrigações práticas e eficazes. Elas são indispensáveis para garantir que a segurança elétrica seja mais do que um ideal, que seja uma realidade no ambiente de trabalho. Lembre-se, é a combinação do conhecimento das NBRs com o cumprimento rigoroso das NRs que constrói um ambiente de trabalho verdadeiramente seguro. Continue se aperfeiçoando, estudando e promovendo a cultura da prevenção. A segurança não é apenas um procedimento, ela é um compromisso. Até a próxima aula!